Olá, meus queridos damas e cavalheiros e amantes da literatura russa. Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regina, eu sou da Rússia e estou aqui para conversar com vocês sobre a literatura russa. Este vídeo é dedicado à novela A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói. Essa novela pertence às obras tardias de Lev Tolstói, ou seja, às obras escritas após a sua reviravolta espiritual. Esta reviravolta ocorreu aproximadamente 10 anos antes da escrita deste livro. Esse processo pode ser visto como uma busca por uma resposta da pergunta que Tolstói fez na outra obra dele, que se chama Confissão. Existe na minha vida algum sentido que não seja inevitavelmente destruído pela minha morte iminente? Em algum momento externamente próspero e feliz de sua vida, ele foi cada vez mais assombrado com pensamentos de suicídio. Então, eu, um homem feliz, tirei um cordão do meu quarto, onde eu estava sozinho todas as noites, para não me enforcar na trave entre os armários, e parei de andar com uma espingarda para caçar, para não me seduzir como uma maneira muito fácil de me livrar de vida. Esses pensamentos ele confiou a outro personagem dele, Levin, no livro Anna Karenina. A morte de Ivan Ilyich é um dos ápices da prosa psicológica mundial, acompanhando os pensamentos e sentimentos de um funcionário público mortalmente doente. Tolstói mostra como uma pessoa foge dos pensamentos sobre a morte e como a morte a leva a compreender o que foi sua vida. A propósito, teve um protótipo real de Ivan Ilyich. Era um irmão de um cientista mundialmente famoso, Ilya Ilyich Mechnikov, biólogo russo e francês, laureado como Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. E irmão dele, Ivan Ilyich Mechnikov, procurador de Tula, em uma das cidades russas, é um verdadeiro protótipo do protagonista do livro. E ele, morrendo, lamentava muito sobre sua vida estéril que ele passou como funcionário público. Mais tarde, Ilya Ilyich Mechnikov observou que em nenhum lugar o medo da morte é descrito tão profundamente quanto no livro A Morte de Ivan Ilyich. Essa novela era uma tentativa de Tolstói de se libertar do próprio medo da morte, em uma forma artística. Tolstói é infinitamente atento ao próprio processo de morrer. A lenta mudança de sensações, a reavaliação de valores, a reestruturação da visão de mundo. Todas essas mudanças podem ser resumidas em um denominador comum. A aproximação da morte arranca a pessoa da existência cotidiana
semiautomática, forçando-a a ver a si mesma, os outros e a própria vida como uma nova maneira, confrontando-se com as últimas verdades da existência. Não somente a morte em si é compreendida como um despertar, até mesmo a aproximação de morte se revela como uma espécie de despertar do sono da vida. Logo após a sua primeira consulta como médico, Ivan Ilitch olha para o mundo com os outros olhos. Vou ler essa citação referente a essa parte. Tudo nas ruas lhe pareceu deprimente. Os taxistas, as casas, os transeuntes e as lojas eram sombrias. Sua dor, essa dor maçante que o consumia inteiramente, parecia ter adquirido um significado novo e mais sério após as observações duvidosas do médico. Ivan Ilitch agora a sentia com um sentimento novo e torturante. A cena cotidiana aparece sob uma luz incomum. As emoções do observador são projetadas sobre ela, dando-lhe profundidade. Ivan Ilitch tenta voltar ao círculo da normalidade. Ele começa a seguir obsessivamente as prescrições do médico, mas essa tentativa de reiniciar a mecânica da vida cotidiana falha. Qualquer falha na mecânica da vida, qualquer imprevisto que antes passaria despercebido, agora o leva ao desespero. As sensações dolorosas o afastam cada vez mais das pessoas próximas, que continuam a desempenhar suas obrigações diárias. Ele começa a sentir a falsidade em suas ações habituais, inclusive em seus cuidados com ele. Ele percebe seu próprio corpo como algo estranho que não lhe obedece. Toda a situação em que se encontra é vivenciada como indecorosa e desagradável, em contraste com decência e agradabilidade de toda a vida anterior. E finalmente, ele se encontra com a consciência do inevitável. Eu não estarei aqui. O que será? Não haverá nada. Onde eu estarei quando eu não estiver aqui? Será mesmo a morte? O encontro com a morte traz Ivan Ilitch de volta a si mesmo. Ele não pode mais se perceber como pessoa decente e agradável. A morte não é algo que acontece com os outros. Ela está acontecendo diretamente com ele e o coloca diante da questão: o que é o seu verdadeiro eu? Ele revisita as memórias e impressões da sua vida e encontra o real somente nas lembranças da sua infância. Nos últimos dias da sua vida, o tempo parece ter parado e foi preenchido pela experiência da dor física
e a total falta do sentido. A vida vivida, os sofrimentos experimentados, a morte iminente. Ivan Ilitch agora não saía mais de seu sofá. Não deitava na cama, ficava deitado no sofá, de frente para a parede, quase o tempo todo. Sofreu sempre com as mesmas incessantes agonias, e na sua solidão ponderava sempre sobre a mesma questão insolúvel. O que é isto? Será que é a morte? E a voz interior respondia: sim, é a morte. Por que esses sofrimentos? E a voz respondia: não há motivo, simplesmente é assim. Além disso, não havia nada. Como quase sempre nos textos de Tolstói, o exemplo de atitude correta em relação à vida e à morte é encontrada em uma pessoa do povo, o jovem assistente de mordomo Gerasim. Enquanto todos ao redor de Ivan Ilitch tentam de uma forma ou de outra, com um formalismo superficial, se distanciar dos sofrimentos de Ivan Ilitch, Gerasim mostra uma compaixão genuína e simples. À medida que Ivan Ilitch se torna cada vez mais impotente, Gerasim gradualmente assume responsabilidades que ele não consegue mais cumprir, incluindo as tarefas mais desagradáveis. Tolstói destaca a diferença entre as pernas magras de Ivan Ilitch e as pernas fortes e robustas de Gerasim. Colocando as pernas de Ivan Ilitch sobre seus ombros, Gerasim literalmente assume a dor dele. E finalmente, Gerasim é o único que simplesmente sente pena de Ivan Ilitch. Em certos momentos, após um período de sofrimento prolongado, desejava acima de tudo, embora tivesse vergonha de admitir, que alguém sentisse pena dele, como se sente de uma criança doente. Desejava ser acariciado e confortado. E na atitude de Gerasim, em relação a ele, havia algo semelhante ao que desejava, e isso o confortou. Essas relações à beira da morte mostram a Ivan Ilitch o quanto são importantes os sentimentos humanos simples, dos quais ele se afastou diligentemente durante sua vida. Nas primeiras edições, a novela era um diário de Ivan Ilitch, e o episódio da visita à casa do falecido servia para justificar a aparição deste diário. A viúva o entregava ao amigo de Ivan Ilitch. Mais tarde, Tolstói percebeu que não podia narrar a história do ponto de vista de uma pessoa com consciência enfraquecida e mudou para uma narração em terceira pessoa. Mesmo que essa necessidade composicional desapareceu, o capítulo sobre como os conhecidos de Ivan Ilitch reagiram à notícia sobre sua morte, como um deles visitou a casa da sua viúva, permaneceu, adquirindo uma nova função na estrutura da novela. Através das reações dos personagens secundários, que não aparecerão mais na história, são apresentados não somente o
tema e o personagem principal, mas também os principais motivos e imagem que permearão a obra, desde dos truques psicológicos padrões que permitem a fugir do pensamento da morte, até a compreensão da morte como um evento mais importante da vida e que deve ser enfrentado com dignidade. Este capítulo é uma demonstração concentrada de falsidade presente na existência cotidiana das pessoas comuns e, como será mostrado mais tarde, também caracterizou a vida de Ivan Ilitch. O início da novela segue cronologicamente o final, mas não é apenas uma introdução ao que se segue, mas também seu desfecho triste. A compreensão da vida que Ivan Ilitch alcança antes da sua morte desaparece com ele, mas todos ao redor dele que vão continuar a viver após sua morte não entenderam nada e não aprenderam nada. O mundo deles permaneceu o mesmo, mas, por sua vez, eles também vão encontrar o mesmo confronto aterrorizante com seu verdadeiro eu, antes de morrer. A história da vida de Ivan Ilitch, contada na novela, é em grande parte a história da sua carreira. O fato de Ivan Ilitch trabalhar no departamento judicial não é por acaso no contexto da novela. Do ponto de vista de Tolstói, tanto o tribunal quanto as leis, mesmo quando perfeitamente organizadas, são contrários à natureza humana. Há algo profundamente perverso no fato de que algumas pessoas têm direito de dispor do destino e da vida de outras pessoas. Ivan Ilitch, um investigador e procurador, julga as pessoas, mas depois ele se encontra como réu no Tribunal Superior, diante de qual outras instituições humanas são insignificantes. Ivan Ilitch, no seu trabalho, rapidamente aprendeu a afastar de si todas as circunstâncias que não diziam respeito ao serviço. E ao visitar o médico, Ivan Ilitch descobre com espanto como esse princípio agora se aplica a ele próprio. Tudo era exatamente como no tribunal. Assim como ele, no tribunal, fingia diante dos réus, o médico famoso agora fingia diante dele. A doença decide seu destino com a mesma indiferença com que ele emitia sentenças aos réus, refletindo sobre sua vida, como ela foi vivida de maneira errada e sem sentido. Ivan Ilitch lembra-se das palavras do oficial da justiça: o tribunal está em sessão, e percebe que agora essas palavras se aplicam a ele mesmo. Ele era juiz, tornou-se réu. E este tribunal é muito mais sério do que qualquer outra coisa que os humanos chamam com esse nome. Tolstói escreve sobre o medo da morte como um estado que deve ser superado. Em seus escritos tardios, Tolstói descreve esse medo como uma manifestação de egoísmo
uma projeção do ego humano que está preocupado apenas consigo mesmo. Em um dos trabalhos dele, ele escreve: o medo da morte decorre apenas do medo de perder o bem da vida, como sua morte física. Se uma pessoa pudesse considerar seu bem no bem de outros, ou seja, amá-los mais do que a si mesma, então a morte não pareceria o fim do bem e da vida, como parece para a pessoa que vive apenas para si mesma. Essa compreensão da vida se revela na iminência da morte para Ivan Illich. Viver para os outros, amor e compaixão pelos entes queridos é algo que se revela antes da partida. Sim, tudo foi errado, disse ele a si mesmo. Mas não importa, pode-se fazer o certo. No entanto, a cena final também pode ser interpretada de outra maneira. Ivan Illich compreende não apenas o verdadeiro significado da vida, mas também o significado da morte. Ele aceita a morte e assim se liberta do medo e, de certa forma, da própria morte. Quem não tem medo de morrer, não pode morrer. Este livro nos ensina que o pensamento sobre a morte deve estar sempre presente em nossas vidas, que cada um de nós terá esse momento de reconhecimento e terá que olhar para a sua vida vivida. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no meu canal. Até mais!